O Alzheimer é uma doença que afeta 55 milhões de pessoas no mundo todo. É uma doença progressiva que destrói a memória, comprometendo progressivamente as atividades da vida diária e provocando uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e alterações comportamentais. Para lidar com essa doença é necessário ter muita paciência, pois a pessoa tem uma variação de humor muito grande e isso acaba afetando sua identidade e dignidade. Diante disso, a família é a principal rede de apoio. Este foi o tema escolhido pela jornalista Júlia de Lima para a realização do seu trabalho de conclusão de curso de jornalismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. No documentário Não Me Peça para Lembrar, a jornalista mostra como o impacto da doença mudou a vida de uma família. Eu sou Ana Beatriz Fogaça e Júlia de Lima é minha convidada. O MAC Entrevista está começando! Oi, Júlia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar de mais um MAC Entrevista. Oi, Ana, é um privilégio, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz em retornar ao Mackenzie. Júlia, para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber como que nasceu a ideia do tema para o seu TCC. Bom, quando eu comecei a pensar no TCC, eu sempre tive em mente que eu queria levar para um lado mais social, algo que tivesse um rumo mais humano. E para isso eu escolhi falar sobre Alzheimer, porque eu vivenciei a dor do esquecimento na minha família. A minha bisavó Leopoldina foi diagnosticada com Alzheimer quando ela tinha 89 anos, em 2005. Lentamente a doença comprometeu sua capacidade motora, sua memória, até que ela ficou totalmente dependente dos familiares e dos cuidadores. Então, para mim tem um peso, um significado especial falar disso, dolorido, mas vendo o resultado do meu documentário, eu acredito que eu consegui trazer a discussão que eu queria, que era suscitar uma reflexão sobre as características da doença. Agora que sabemos que o seu documentário teve algo da sua vida pessoal, como que foi reviver tudo isso depois de muito tempo no seu documentário? Bom, foi muito doloroso, como eu falei. Quando foi para decidir o tema, eu não pensei de cara em falar sobre isso, porque eu sabia que tinha esse peso, que talvez seria algo difícil de abordar durante a pesquisa, que é uma pesquisa longa. Mas decidi falar sobre isso e na busca de fontes foi muito difícil encontrar. Muita gente tem Alzheimer, é uma doença muito comum, mas foi difícil encontrar porque as famílias não querem mostrar sua vulnerabilidade, não querem expor seu familiar, que no meu caso foi a mãe da Maria Isabel. Então foi muito difícil encontrar uma entrevistada, uma fonte, e depois conseguir construir uma relação de confiança para que eu chegasse nela, porque como é algo muito pessoal, é a saúde dela, esse processo foi muito, muito complicado. Até que eu encontrei a dona Ana e a sua filha Maria Isabel, mas assim, as entrevistas foram extremamente difíceis, porque eu estava conversando com ela, esquecia de mim, não lembrava a pergunta que eu tinha acabado de fazer, achava estranho, não conseguia completar as frases, então foi bem doloroso. Com o documentário eu consegui amadurecer muito como jornalista, porque eu precisei construir uma abordagem mais sutil, mais natural, para conseguir extrair os anseios, as vivências de cada entrevistado. Eu cheguei com um roteiro pronto de perguntas, falei, vou perguntar isso, a senhora sabe que tem Alzheimer, como foi? Até que eu cheguei lá e eu vi que eu não poderia perguntar isso, porque ela estava num nível muito, muito sensível, muito frágil. Então eu não poderia chegar, oi, a senhora lembra que a senhora tem Alzheimer? Não, eu tive que chegar, oi, como foi seu dia? O que a senhora comeu hoje? Como foi? Então, eu tive que levar para esse rumo mais humano para eu conseguir manter a ética durante as entrevistas. O seu documentário, para mim, foi uma coisa muito sensível. Eu fiquei impactada em várias cenas e uma que me impactou muito foi quando a filha da dona Ana falou que ela estava vivendo o que a mãe dela viveu com ela. Que ela estava ensinando a mãe dela as coisas, a lavar louça, a fazer um prato de comida. Qual cena do documentário, você falou que várias partes te impactou bastante, mas qual cena te impactou mais? Que você pensa hoje e te fala, nossa, meu Deus, não acredito. Olha, essa cena que você falou, de fato, ela é muito impactante mesmo.
Mas para mim, a que mais mexeu comigo foi logo no início, por isso que eu coloquei logo de cara, que a dona Ana tá contando um fato e ela vira e fala, esqueci. E eu acho que isso define muito o que é o Alzheimer, principalmente na vida dela. Ela não lembrava o nome de todos os filhos. Ela fazia pausas e não conseguia. Então, para mim, essa cena foi a mais impactante, foi muito difícil. Eu sou uma pessoa muito sensível, chorona. Só que eu tive que me aguentar ali, porque eu não poderia passar as minhas emoções para ela, para também o quadro dela não desencadear, não gerar uma piora. Qual foi o maior desafio que você teve em produzir a pesquisa? Bom, o maior desafio, de fato, foi esse que eu já comentei, em conseguir construir uma abordagem. Com todos os entrevistados, eu criei um roteiro de perguntas, como eu falei, mas em todos eu percebi que era um momento. Não dava para eu chegar com 20 perguntas prontas. E ficava algo muito robótico. E isso o jornalismo me ensinou a me tornar mais humana. A não somente querer ouvir a resposta, mas saber ouvir, me interessar pelo que ela está falando. Sim. Porque o que a Maria Isabel, que foi a filha da dona Ana, fez de abrir a porta das 2 casas dela para me receber, me mostrar, foi de fato assim, um privilégio muito grande. E foi muito difícil até com o outro filho da Maria Isabel e com o marido dela. Eles também têm doenças, o marido teve um AVC, ele tem dificuldade de fala, o filho também tem crise de epilepsia, então toda a família tem algumas características que tornaram mais difícil essa conversa, mas deu tudo certo. Qual era o principal objetivo desse documentário, sem ser para o seu projeto de TCC? Bom, o principal objetivo, tirando essa parte mais acadêmica, eu queria trazer algo social, queria mostrar o que as pessoas passam na pele, queria mostrar o lado humano mesmo das pessoas, do que elas sentem, as suas emoções, vivências, anseios. Queria que... Meu objetivo principal foi mostrar como aquela família enxerga o mundo sob a lente do Alzheimer. Sim. E como você acha que o jornalismo, ele entra nessa questão de saúde? Bom, essa foi uma dificuldade minha durante a pesquisa, porque eu acho que não é muito comum os alunos optarem por falar sobre jornalismo de saúde, né? Eu mesma tive um pouquíssimo contato durante o curso, tanto que até meu professor falou assim, você tem que fazer um link ali com saúde, qual que é o tipo do jornalismo, a editoria? Então, precisei fazer esse link, juntar. E qual que, para mim, é o objetivo principal do jornalismo de saúde? Basicamente, o jornalismo tem a função de informar. Sim. As informações médicas, científicas, elas vêm numa linguagem muito difícil, que o público, em geral, a população, não entende, não consegue compreender. Porque são dados, nomes muito específicos, científicos, que eu mesma, às vezes, tenho dificuldade de entender. Sim. Então, o meu objetivo foi transformar essa linguagem difícil em algo, claro, que as pessoas comuns entendessem. Sim. Você falou que a sua avó teve Alzheimer. E como foi lidar com isso, com uma coisa pessoal sua dentro do TCC? Você em algum momento pensou em desistir por ser algo que tivesse te afetado? Bom, quando a minha bisavó era viva, ela faleceu com 92 anos, em 2008, eu era criança ainda, então eu entendi o que estava acontecendo, mas eu ainda não tinha muita noção assim, de como lidar. Era difícil, claro, porque ela se esquecia de mim, como a minha bisavó, a própria bisavó esquece de mim. Eu acho que esse é o pior, né? Tem uma pessoa da sua família e ela vai falar, quem é você? Exatamente. E a gente tem várias histórias desse tipo, ela estava na casa dela e ela ia para o portão, gritava, falando, eu quero ir para minha casa, eles me batem. Simplesmente a gente não estava fazendo nada. Aí a gente tinha que saber lidar e tudo mais. Sim. Durante a pesquisa em si, foi difícil, mas como eu enxerguei uma forma também de retratar, de eternizar a história da dona Ana, foi bom. Por quê? Eu pensei, eu gostaria que minha bisavó tivesse isso. Eu gostaria que hoje, no futuro, eu pudesse ter vídeos dela, de como ela era, lembrar, até porque eu era criança. Sim. Então, eu acredito que eu consegui isso, fazer com a dona Ana, eternizar a história dela, para que
pro resto da vida aí ela tenha essa memória. Você ainda tem contato com a família da dona Ana? Tenho contato, elas são minhas vizinhas, moram pertinho de casa. Com a dona Ana em específico, o contato é um pouco mais difícil, porque ela fica muito reclusa. Para ela sair na rua, ela tem algumas crises, então ela fica muito dentro de casa. Eu vejo mais a filha dela, mas a gente criou uma relação muito bacana de no Natal fazer assim uma troca de presentes, de visitar, trocar mensagens. Vira e mexe, ela sempre manda mensagem para minha mãe também perguntando, então a gente tem uma relação bem bacana. Ai, que legal. Na sua opinião, qual é a fase do Alzheimer que traz mais impacto para a família? Bom, eu acredito que quando a pessoa esquece dos familiares. Eu passei por isso e eu aprendi isso muito com a Maria Isabel, porque ela falou que o maior medo dela é que a mãe esqueça dela, do próprio rosto. Claro que em alguns momentos, atualmente, ela esquece, mas são lapsos curtos, assim, de memória. Horas depois, minutos, ela já volta a lembrar. Mas o medo dela é que ela esqueça para ela eternamente, né? Então, isso é muito difícil. Ju, o nosso papo tá muito gostoso, mas a gente vai ter um breve intervalo agora. O Mac Entrevista volta já! O MAC Entrevista está de volta. Hoje estamos com a jornalista Júlia de Lima, autora do documentário Não Me Peça para Lembrar, produto jornalístico do seu trabalho de conclusão de curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ju, voltando para o nosso papo super gostoso, que a gente está falando sobre o Alzheimer, que esse foi seu projeto de TCC, eu gostaria de saber por que você escolheu no formato de documentário, ou você tinha outros planos para fazer esse projeto? Bom, eu sempre gostei do audiovisual, então eu sempre tive em mente que eu queria fazer sobre algo que tivesse ali no meio relacionado. Eu escolhi documentário, dentre tantas formas que a gente tem de desenvolver um tema no TCC, porque eu acredito que o documentário é uma boa forma de aprofundar algum assunto. Por meio dele a gente consegue enfatizar emoções, sentimentos, por meio de sons, imagens, narrações. Então, eu acredito que o documentário ele é uma forma de gerar um espaço de reflexão. Você consegue, se dedicando, fazer com que a gente veja o mundo de uma nova maneira. E tem um documentarista que eu gosto muito, chamado Patrício Guzmán, que ele diz que um país sem documentário é como uma família sem um álbum de fotos. Então, você não tem registro. Você não consegue recordar. Então, eu acredito que o documentário permitiu com que eu conseguisse eternizar essa história. A sua primeira ideia para o seu TCC foi o Alzheimer ou você tinha outras ideias antes? Olha, a primeira ideia não foi Alzheimer. Como eu falei, eu queria um tema mais social, assim, que eu pudesse falar de gente, de pessoas. A minha primeira ideia não tem nada a ver, assim, era falar sobre casos de pessoas que são presas injustamente. Mas pesquisando um pouco eu vi que seria muito difícil, seria algo muito complicado por envolver questões de direitos, enfim. Aí eu preferi trocar e aí foi a minha segunda ideia. Fiquei um pouco receosa porque eu não queria colocar todo o peso que o Alzheimer tem na minha vida no documentário. Não queria trazer essa coisa pessoal, né? Porque jornalista, mais imparcial. Mas eu vi que nesse caso precisava, porque era algo muito humano e foi uma nova forma de fazer jornalismo que eu descobri. O que o TCC te ajudou na sua vida profissional fora da faculdade?
Bom, com o TCC eu aprendi muito, absurdamente aprendi a mexer com câmera, coisa que a gente vê na faculdade, mas fazendo mesmo ali na prática, você tem que fazer. Então, mexer com câmera, enquadramento, roteiro, a parte de edição, eu aprendi muito, coisas que eu levo pro meio profissional. E claro, eu sou muito feliz e grata porque eu consegui o conceito excelente no TCC e eu descobri agora, essa semana, que meu TCC foi indicado para a ExpoCon 2023. Ai, parabéns! Que é um prêmio, obrigada, Sim. que é um prêmio destinado aos trabalhos produzidos por estudantes na área da comunicação. Então, eu acredito que ele ainda vai me abrir muitas portas, assim, vai ser uma boa forma de reconhecimento. E diante desse seu trabalho, que foi excelente, você pretende fazer mais documentários? Olha, pretendo, acho que não para agora, porque é muito trabalhoso. Sim. Eu era individual, mas eu tive um auxílio de um amigo, um auxílio voluntário, ele me ajudou nas gravações, na edição, mas é algo muito trabalhoso que demanda muito tempo. Mas eu vi que é aquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de falar com gente, de entrevistar, de criar roteiros, narrações, então eu penso mais pra frente em abordar outros temas, sobre outras óticas. Então, o audiovisual ainda continua na sua vida? Continua, hoje eu trabalho com produção numa TV web, então eu faço a produção de programas, estou nesse meio ainda. Certo. E Ju, assim, estamos no 5º semestre já, no 6º já começa essa introdução ao TCC. E quais dicas você dá para os alunos do 5º semestre que estão prestes a entrar nesse novo mundo do TCC? Bom, eu sei que a época do TCC é muito turbulenta, muito confusa, complicada, mas a minha dica é se dedique. Sim. É o seu trabalho, faz com a sua cara, faz com dedicação e siga firme. A gente até aqui antes de começar estava brincando com o professor Vanderlei, que tiveram momentos que eu pensei em desistir. Eu falei, eu não vou conseguir, eu não vou entregar esse trabalho, não tem como. Mas olha eu aqui hoje, sabe? É possível. E durante essa minha jornada, eu sempre pensei, eu quero entregar o meu melhor. Então, minha dica para você, para os seus colegas que estão fazendo hoje, faça o máximo e o melhor que você puder, dentro das circunstâncias que você tem. E com antecedência. Sei que muita gente fala isso, não deixe para a última hora, mas de fato, não deixe. Muito dos estresses que eu tive poderiam ser evitados se eu tivesse me programado um pouquinho melhor. E o TCC, muita gente fala que ele é um monstro de 7 cabeças, que ele é terrível. Mas assim, ele não é. Ele só é um trabalho extenso, que exige mais tempo, dedicação, paciência. Então, minha dica é siga firme, continue, porque com certeza vão vir bons resultados. Ju, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui com a gente hoje. Eu achei que o nosso papo foi super gostoso e foi muito bom saber como foi a sua experiência com o TCC e a experiência que você teve com o Alzheimer também. Eu agradeço, foi muito bom, muito leve. Confesso que eu estava um pouquinho nervosa, porque quando eu estava no seu lugar, eu sempre pensei, nossa, quando eu terminar eu quero estar lá. Nossa, eu já falei pro Vanderlei. E você vai estar. Eu falei também. Falei, Vanderlei, se não for chamada, o negócio vai ficar feio. Lembre de mim, não esqueça. Então, futuramente você vai estar aqui, eu acredito, você é muito dedicada. Obrigada. E eu agradeço a oportunidade, foi super leve. E fico feliz que você gostou, curtiu do meu documentário e que ele possa alcançar muitas pessoas ainda. Minha experiência com os seus TCC, eu me emocionei muito. Nos primeiros minutos do TCC, me tocou muito. Foi um documentário que me tocou de verdade. Eu contei pra você, né, que uma das partes que mais me tocou foi quando a filha da dona Ana falou que ela estava ensinando tudo pra mãe que a mãe ensinou pra ela um dia. É uma criança, né? Os papéis se inverteram. Quando ela ia falar as coisas, ela esquecia, aí você falava, meu Deus. Porque eu também tive uma pequena experiência disso na minha vida com a minha avó, que às vezes ela não lembrava quem era a neta dela. Aí você ficava, nossa senhora, e agora? Mas era a mesma situação que você, eu era muito pequena, e eu não entendia o que estava acontecendo. Só me chateava a questão dela não lembrar quem, né, era a neta dela. Mas nosso papo foi muito gostoso, muito obrigada. E meu muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Até o próximo programa.
Tchau!